Você que está em casa, ou no trabalho, quem sabe até mesmo num hospital, onde estiver, ao alcance dessa voz aqui, que o Senhor possa te abençoar nessa noite, amém? Que a presença do Senhor se faça presente com cada um de nós que aqui estamos e com vocês que estão aí do outro lado, mas que o Senhor esteja te tocando nessa noite. Eu convido vocês agora a fecharem os olhos e colocar essa reunião nas mãos do Senhor, pedir a graça dEle, que a presença dEle se faça real nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade em cada coração para ministrar na nossa vida. Ele tem algo para você nessa noite. Ele está aqui. A palavra dele diz: aonde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, há presente. Ele está aqui. Como ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Deus é importante na nossa vida. Por isso eu te convido nessa noite a invocar a presença do Senhor. Tamanha importância da presença de Deus na nossa vida. Como diz aquele cântico, pode faltar tudo, só não falta Jesus na minha vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Você tem uma morada no céu. Jesus foi preparar uma morada para você, amém? Pai querido, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos, te rendemos graça e invocamos o teu Santo Espírito, nosso divino companheiro, para que ele ministre, Pai, nas nossas vidas, através do ministério do louvor. Unge o Danilo, Pai, que estará conduzindo. Abençoa os músicos, Senhor. Toma cada ato desse culto nas tuas mãos, e que tudo que for feito, Pai, que tudo que for mencionado aqui seja para adorar e exaltar o teu nome, Pai. Espírito Santo, que o Senhor tenha plena liberdade de agir aqui em nosso meio, de ministrar, Pai, de falar a cada coração. Nós oramos em nome de Jesus, clamamos e declaramos toda a honra, toda a glória, toda a adoração a Ele. Por isso nós te convidamos, Espírito de Deus, vem sobre nós, ministra sobre nós nessa noite, derrama da tua glória, da tua presença, do teu poder, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios, melhores do que chegamos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra em Êxodo capítulo 33. Essa semana eu estava meditando nessa palavra, estava lendo ela. É uma palavra que eu gosto particularmente, porque diz respeito do Moisés. É um homem que a gente também admira, um servo de Deus que a gente admira e aprende muito com ele. Êxodo 33. Amém? A partir do verso 12, diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te, por teu nome também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia da importância de se ter a presença do Senhor. E a palavra de Deus para você nessa noite, no início desse culto, é: aonde você for, invoque a presença do Senhor. Nunca vá sem a presença do Senhor, porque a presença do Senhor é a garantia daquilo que você necessita, é a porção que você necessita para a tua vida.
O resto é detalhe, o resto Ele acrescenta, mas a presença dEle na nossa vida é imprescindível, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. Então, aonde você for, que a presença do Senhor esteja com você. E nessa noite nós invocamos a presença desse Deus aqui, e Ele tem algo para ministrar na vida de cada um. Eu convido vocês a se colocarem em pé agora e adorar o Senhor com o ministério de louvor, amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluias. Que esse possa ser o nosso desejo todos os dias. Que querer mais e mais o Senhor seja o nosso anseio diário. Que só assim nós conseguiremos, nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Que nós possamos desejar do Senhor todos os dias das nossas vidas. Assim como, a gente vê a corça anseia por águas, e assim como nós também, necessitamos de água todos os dias, que essa mesma necessidade do alimento, da refeição, seja aquilo que
que seja o nosso anseio por Deus. Eu não sei aqui se alguém passa um dia sem se alimentar, né? Mas a gente passa dias sem se alimentar da palavra do Senhor. Que esse seja o nosso anseio, de cada vez mais estar mais próximo dEle, amém? Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Tu és, Senhor, Príncipe da paz, que ressuscitou.
Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Continue nessa adoração ao nosso Deus. Esse Deus que é o Alfa, o Ômega, o início e fim. Ele é todo poderoso. Se você tem estado com algum problema nessa hora, comece a clamar ao Senhor nesse momento. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me lanço aos teus braços, Deus. Oh, santo, santo, santo Deus.
nossas dores, Pai. Cura as angústias do coração, Senhor. É o teu povo de coração limpo, Senhor, clamando a Ti, Senhor, que nos rendemos diante de Ti. Esses dias, irmãos, a gente aprendeu em uma das pregações aqui que o pastor Murilo ministrou, que mesmo em meio ao deserto, o Senhor está ali trabalhando em nós. Então, se você tem passado por momentos de deserto, creia que o Senhor tem cada vez mais te preparado para a luta, te trabalhado para que você esteja preparado no dia de dificuldade. Não ache que o dia de tribulação, não ache que o deserto é porque Deus te esqueceu, mas não, tem momentos que Deus te leva até lá para te curar, para te tratar, para te resgatar, porque Ele te ama, Ele nunca te esqueceu. Oh, aleluias. Ele nunca nos esqueceu. É mais fácil a gente esquecer um dia do Senhor, ou todos os dias das nossas vidas nós nos negarmos a adorar esse nome, mas é impossível Deus não reconhecer um filho dele quando ele está em dificuldade. Oh, aleluias. Oh, eis-me aqui. Eu me rendo Você pode continuar adorando o Senhor no seu lugar nesta noite, meu irmão. Você pode continuar dizendo: Pai, obrigado por estas palavras que estão sendo ministradas nesta noite, Pai. Oh, meu irmão, eu vejo flechas voando aqui, meus irmãos, aleluias. Eu vejo flechas sendo disparadas nesta noite em direção a corações nesta noite. Eu tenho certeza que são palavras do céu vindo a nós, vindo em direção aos nossos corações nesta noite. Se você puder, adore ao Senhor dizendo: Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai. Obrigado pelas palavras que o Senhor está ministrando, Senhor, em nossos corações. Obrigado, Pai, por estas canções que nos fazem sentir a Tua presença viva e real em nosso meio, Senhor. Obrigado pela manifestação suave do Teu Espírito, nos empolgando, nos constrangendo, nos enchendo de amor nesta noite, Pai. Ó Senhor, nós damos toda a liberdade para que o Senhor haja no meio de nós, para que haja transformação em nosso meio. A manifestação do Espírito Santo é o que nós mais queremos contemplar neste local. Vem sobre nós, Pai, manifesta a Tua bondade, a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia, palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, verso 19. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 19. Se você achou, diga amém.
Se você não achou, diga mais um minuto. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz assim: Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Quando eu me lembro da minha tristeza e da minha solidão, das amarguras e dos sofrimentos, logo fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor, ele nunca se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Verso 24: Deus é tudo que tenho, por isso nele confio. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Amém? Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, se você puder. Corra 4 livros para trás e você estará no livro de Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz assim: tenha muito cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos mais um instante. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela rica manifestação do Senhor em nosso meio até esse momento. Nós podemos também firmar uma pedra, Senhor Deus, aqui e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque nós já temos ouvido a Tua voz, nós já temos sentido o Teu toque de graça, Teu toque de transformação e de vida em nosso meio. Mas humildemente, Pai, pelas Tuas ricas e bondosas misericórdias para conosco, nós clamamos nesta noite. Fala conosco mais um pouco, Pai. Enche os nossos corações de vida, esperança e fé, para que possamos sair daqui revestidos pelo poder e pela graça do Altíssimo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ultimamente, meus irmãos, eu tenho sido levado a pensar um pouco sobre a força das nossas ações no mundo espiritual. É fato, meus irmãos, que nós somos um organismo vivo e Deus nos usa para abençoar a vida das pessoas. Deus usa ações, Deus usa consequências, Deus usa atitudes para que também nos abençoe. Mas nós não podemos nos eximir do fato que todas as nossas ações geram diretamente consequências para as nossas vidas. O livro de Eclesiastes, o livro de Lamentações, o livro de Provérbios, eles são escritos basicamente pelo mesmo autor, o homem mais sábio que a Bíblia nos deixa conhecer depois de Jesus, Salomão. A sua sabedoria é enaltecida e os conselhos de Salomão são verdades geração em geração. E aqui ele nos deixa um conselho: nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, pois toda a nossa vida pode ser dirigida pelos nossos pensamentos. E talvez, meus irmãos, o que Salomão estava dizendo, muitas outras pessoas pesquisaram e deram outro nome. A física, a ciência, ela entendeu que nós estamos num mundo chamado metafísico, e para definir a força do pensamento humano, a física deu um nome de oração quântica. Aquilo que você proclama, ele desenvolve cadeias de esferas
que podem se tornar realidade. Os céticos e os místicos definiram isso como uma lei chamada lei da atração. Aquilo que eu atraio está ligado àquilo que eu penso, àquilo que eu digo. Mas a Bíblia tem uma definição clássica para isso. A definição clássica é que nós somos guiados pelos pensamentos que temos a respeito da nossa vida. E isso é muito verdade, porque quando nós olhamos para dentro de nós e vemos apenas razões para desistir, porque somos derrotados, não conseguimos vencer, já estamos perdidos, isso nos faz pensar que de fato somos perdidos, e igualmente isso nos torna pessoas perdidas. Você já viu a pessoa que experimenta do fracasso? Ela só muda quando ela tem uma ação de fé na direção oposta. Quando ela fala, eu posso vencer, eu posso sair dessa. Mas enquanto ela está materializando, raciocinando aquilo que não vai dar certo, normalmente aquilo que acontece é exatamente isso. Existe uma lei chamada lei de Murphy, que tudo que está ruim pode piorar. E normalmente a pessoa pessimista, ela só vê essa lei. Nossa, está muito ruim meu casamento, só falta eu separar. O que acontece? Nossa, essa separação está muito ruim, só falta minha esposa me colocar na justiça, pedir pensão. O que acontece? O que não pode acontecer agora é o carro estragar. O que acontece? Pior é se o dono da casa pedir. O que acontece? Normalmente, em tempos de crise, nós também somos guiados a pensar de qual maneira? Maneira pessimista. Não vai dar certo, eu posso ficar desempregado, se eu ficar desempregado vai faltar o recurso para a minha vida, e se faltar o recurso para a minha vida, minha família vai passar por um tempo de escassez. E normalmente, pessoas que vivem pensando dessa forma, experimentam de fato viver assim. Mas a Bíblia, ela tem uma dica muito eficiente para que nós possamos viver algo novo de Deus: vivermos pela fé. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, meus irmãos. Viver pela fé em tempos de crise, contrariando todas as expectativas da nossa geração. Viver por fé não é algo fácil, nós precisamos aprender sobre isso. Há pouco tempo, meus irmãos, eu ouvi um vídeo que mexeu com o meu coração. Um pastor chamado Cash Luna, ele é pastor de uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, La Casa de Dios, uma igreja firmada na Guatemala com mais de 100 mil membros. E ele estava falando que há 20 anos atrás, quando o ministério dele começou, ele estava assistindo um filme do Peter Pan. E ele fala, o testemunho dele, que ele ama as histórias de Peter Pan. Ele estava assistindo a história, para você que não conhece a história de Peter Pan, a história conta sobre um menino que tinha poderes sobrenaturais, mesmo sendo já adulto, porque ele mantinha a sua forma de criança. Então um dia, quando ele estava assistindo aquele filme, ele disse que ouviu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração que ele já não tinha mais poderes para fazer aquilo que Deus gostaria que ele desenvolvesse, porque ele já não tinha mais um coração como de criança. E normalmente um coração de criança, ele se envolve, ele acredita que ele pode fazer mais. Eu vejo pelo meu filho, ele pula da cama pensando que é o Superman, ele pula do sofá pensando que é o Homem-Aranha. O Theo está desenvolvendo um costume que eu não ensinei para ele, mas a minha mãe conta que eu tinha, atirar teia na gente, uma coisa que ele está assistindo, uma coisa que ele está vendo. Ele acha que ele tem esses poderes sobrenaturais. Ele vem comigo e faz assim uma força: papai, eu vou te dar um abraço de urso. Ele acredita que ele tem isso. Muitas vezes, meus irmãos, Deus nos deixa de usar. Muitas vezes Deus deixa de desenvolver em nós milagres. Sabe por quê? Porque nós não pensamos mais como crianças, que acreditamos que Deus pode realizar isso em nós. O pastor Cash Luna fala que Deus então falou ao coração dele: Cash, você precisa voltar a pensar como criança e acreditar que eu posso realizar obras maravilhosas através da sua vida. E quando ele recebe essa palavra, ele fala que ele estava vivendo o pior momento ministerial da vida dele, mas Deus transforma tudo aquilo, Deus muda tudo aquilo, Deus mexe com tudo aquilo. E então Cash desenvolve num pensamento uma igreja, e ele começa a pensar naquela igreja. E hoje ele fala que a igreja que ele tem
é exatamente a igreja que ele pensou há 20 anos atrás, que ele materializou há 20 anos atrás, que ele quis conquistar há 20 anos atrás. Na semana passada eu falei aqui com os irmãos sobre o poder de profetizar, que nós precisamos profetizar sobre as circunstâncias da nossa vida, que nós precisamos declarar que a bênção de Deus está sobre nós, mesmo em tempos de crise. Meu irmão, eu quero te convidar a pensar comigo, que a sua fé, ela não pode estar baseada, a sua fé ela não pode estar firmada naquilo que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz que fé é exatamente o contrário daquilo que se vê. Fé é aquilo que se crê. Então aquilo que os nossos olhos veem não podem desenvolver aquilo que a nossa fé acredita. Aquilo que a nossa fé acredita está naquilo que nós pensamos, e pensamos a respeito do Criador. É por isso que agora no livro de Eclesiastes e Lamentações, Salomão está nos dando um conselho: devemos trazer à memória aquilo que nos produz esperança para viver. Você deve trazer à sua mente aquilo que pode mudar de fato a situação que você está vivendo. Eu estou com problemas, mas Deus pode dar graça, e eu posso resolver todos esses problemas, porque o meu Deus, Ele é maior do que todos eles. Mas quando eu penso o contrário, esses problemas são maior do que minha fé, são maior do que meu Deus. Normalmente esses problemas se agigantescam, se engrandecem e acabam engolindo até a fé que temos em Cristo Jesus. É por isso, meu irmão, que eu quero lhe perguntar nesta noite: como está a sua esperança em tempos de crise no Deus que você serve? Lembre-se, uma expectativa em Deus sem esperança pode fazer você perder a dimensão dos planos que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por um momento onde você esteja aflito, ansioso, angustiado, chateado. Talvez você esteja passando por fases de percas consecutivas. Calma, muitas vezes Deus usará todas essas circunstâncias para nos fazer aprender lições preciosas, que, como nós ouvimos aqui através do nosso irmão Danilo na ministração do louvor, que só no deserto existirão. Mas você ainda assim deve falar sobre esperança, mesmo em tempos de crise, mesmo quando a coisa não está bem para você. Fale sobre a esperança que você tem em Deus. Meu irmão, não existe nada mais negativo do que pela manhã você acabar de abrir os seus olhos, você olhar para o seu redor e já dizer: vamos para mais um dia de derrota. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso, ninguém abre os olhos assim: oxe, o derrotado acordou mais um dia. Mas como que normalmente nós falamos isso? Nós vamos tomar café, e aí a nossa esposa diz assim pra gente: Deus abençoe, vai com Deus, vai pro seu serviço. Meu serviço não, aquela prova, né? Porque lá não é serviço, lá é prova, né? O que você faz? O que você está dizendo? Que aquilo é o quê? É prova. Aí você vai estudar com seus filhos. É difícil estudar, não é, João? Pô, as crianças na frente do computador. Aí o que você fala? Vamos lá passar a imagem de bobo, né? Fazer o quê? Porque pai é bobo. Então a gente vai ter que ir lá agora fazer palhaçada na frente do computador, porque o professor pensa que... O que você faz? Seu filho já vai com aquela imagem. O que você faz? Você passa a palhaçada na frente do computador. Você abre o computador, diz assim: eu vou mandar um currículo aqui, vou mandar currículo num tempo de crise, nessas porcarias dessas empresas que devem estar pegando alguém, porque não deve ter serviço para ninguém, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Uma tranqueira de uma empresa te chama para um serviço tranqueiro, para você ficar insatisfeito, porque você escolheu aquilo. Eu nunca vi uma pessoa que se deu muito bem, que antes de se dar muito bem, ela não tenha acreditado naquilo que aconteceu. Hoje vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tem gente que diz assim: as coisas vão dar certo quando chegar no final, e se não deram certo porque ainda não chegou no final, e creem nisso, e creem nessa verdade. Entregue o seu melhor para Deus, mesmo quando a resposta do céu não for a melhor para você. Dê ao Senhor aquilo que você tem de melhor, mesmo quando você entende que não é o que há de melhor que você está recebendo. Lembre-se de Jesus.
que no maior momento da dor da vida ofertou o que havia de melhor nele, o seu amor pela humanidade na cruz do Calvário. Não deixe que o momento que você está vivendo defina a esperança que você tem a respeito do futuro. Tem gente que está vivendo o melhor momento da vida, e não é porque tem tudo, e não é porque conquistou muita coisa, e não é porque conseguiu sucesso num tempo de pandemia, é porque acreditou que Deus está com ele, e que não vai ficar enfermo, e que Deus vai cuidar, e que Deus vai abençoar. Eu creio nisso, meus irmãos. Quando eu saio para vir para a igreja, eu não saio com medo de pegar o Covid-19, eu vou para a igreja porque eu vou pegar Covid-19, ai meu Deus, não, eu já creio que eu vou sair para ir para a igreja, e Deus vai me guardar. Mas se caso eu contrair esta enfermidade, Deus vai me guardar, e se caso essa enfermidade me levar, eu vou estar com Deus, eu verei a glória de Deus de qualquer jeito. Se eu vir à igreja, eu vou ver a glória de Deus, mas se eu subir com o Senhor, eu também vou ver a glória de Deus. Eu não me permito ver outra coisa que não seja a glória de Deus na minha vida. Isso é viver pela fé. O livro de Hebreus classifica a fé pela certeza das coisas que não vemos, e pelo firme e profundo sentimento daquilo que esperamos em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que muitas vezes nós não estamos vendo a saída, mas nós já estamos profetizando que a saída está lá. Eu não estou vendo o escape, mas o escape já está adiante. Eu olho para a fé dos homens de Deus que vieram antes de mim, e que permearam a galeria da fé no livro de Hebreus. A Bíblia fala de homens falhos como eu sou falho, mas que viveram o extraordinário, porque acreditaram quando ninguém mais acreditava. Eu olho para a vida, meus irmãos, de Daniel, e a Bíblia diz, quando o decreto do rei diz, ninguém mais irá orar na terra da Babilônia, porque se orar vai para a cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel fala, eu não sei se Deus me livrará, eu não sei se Deus me permitirá ser consumido, mas eu não vou deixar de clamar o meu Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? É ter fé, que mesmo sendo jogado numa cova de leões subsequentes e famintos, Deus estará com ele. Isso é fé. A fé naquele dia foi maior do que a fome dos leões. Agora eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos. A fé que você tem é maior do que a crise? A fé que você tem é maior do que os seus problemas? Ou você deixou que os seus problemas se avolumam, cresçam, engrandeçam e se tornem maior do que você? Segundo ponto, meus irmãos, é que uma vida sem fé e sem expectativa em Deus e sem esperança nos projetos do Senhor podem colocar em dúvida os projetos de Deus para a sua vida. Normalmente, alguém que vive uma vida no pessimismo, sem fé, não se enxerga como um vencedor, não se vê como um filho de Deus. Lembre-se de João Batista, que ao ser lançado na masmorra do castelo do imperador, se viu como um derrotado. Normalmente, meus irmãos, as dúvidas fazem isso conosco. Normalmente as expectativas não preenchidas fazem isso conosco. Normalmente as orações não respondidas fazem isso conosco. Normalmente as enfermidades nos fazem isso conosco. As adversidades fazem assim conosco. A falta de amor faz isso conosco. A perda do emprego faz isso conosco. A empresa que não nos promove faz isso conosco. A enfermidade faz isso conosco. Mas a fé faz o contrário. Ela promove em nós o sentimento que mesmo que tudo esteja dando errado, Deus está conosco. Ele é o nosso seguro e fortaleza, é rocha firme na hora da tribulação. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No vale há consolo, há abrigo e há proteção. Mas a gente só consegue enxergar e vivenciar isso quando somos cheios de fé, porque essas coisas ainda não existem, mas porque eu creio, porque eu visualizo, porque eu acredito, elas se fazem presente em nós. Quando o anjo do Senhor visita Zacarias e visita Isabel, a Bíblia diz que Isabel já era uma mulher de idade. Zacarias estava servindo ao Senhor naquele dia. Ele não caçoa do anjo, ele não ri do anjo, mas ele fala: eu sabia que os meus olhos veriam o Salvador.
Sabe o que ele estava dizendo? É que a fé dele já sabia que algo iria acontecer até o final do seu ministério. Sabe o que é isso? Isso é fé e esperança em tempos de crise. Ele não viveu a derrota em função do ventre estéril da sua esposa, ele viveu a vitória, porque o que movia ele não era o ventre da esposa, era a fé que ele tinha em Deus. O que te move, o que te faz acreditar, é a pandemia, é a crise, é a derrota? Não, é a nossa fé no Senhor. Por último, uma vida sem expectativa em Deus e sem esperança no Senhor pode nos fazer, por fim, esquecermos de fato quem somos. Apesar de sabermos que somos filhos de Deus, apesar de sabermos que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e somos cordeiros da promessa que está sobre a vida de Jesus, apesar de saber que Jesus é o nosso irmão mais velho, e Ele cuida de nós, apesar de saber que Deus é o nosso Pai, Ele zela por nossas vidas, ainda assim, as crises têm o poder de ofuscar e apagar tudo isso dentro do nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você já assistiu, eu já contei isso para vocês, mas vale a pena contar mais uma vez. Se você não assistiu o filme do Rei Leão e puder fazer isso com a sua família, assista, é um conselho de pastor para a sua vida. Meus irmãos, o filme do Rei Leão, ele conta, né, João? Sobre a derrota de Mufasa. Mufasa, que era o pai do Simba, ele morre, e o seu tio Scar, ele lhe culpa, porque ele havia causado a morte de seu pai. E a história diz que Simba foge, ele foge do reinado, ele foge da presença de Scar, que começa a governar as terras do rei, ele vai embora, mas ele se encontra com um macaco chamado Rafiki, e o Rafiki fala para ele: você é rei, e bate o cajado na cabeça dele, e aquilo dói, e ele sai correndo de novo, e quando ele chega num espelho de água, numa lagoa, ele olha para beber, e quando ele olha, ele vê a face do rei, ele vê Mufasa, ele se lembra: apesar de todos esses problemas, eu perdi a visão que eu era rei, eu preciso voltar. Normalmente, meus irmãos, os problemas fazem exatamente isso conosco, ele nos coloca em rota de fuga dos projetos do Senhor. Deus te comissionou para ser herdeiro, Deus te comissionou para ser filho de Deus, Deus te fez para ser mais do que vitorioso, mas você está com um problema, o que você faz? Você começa a fugir, e aí quando você começa a fugir, você encontra com situações que te lembram que você é filho de Deus, mas essas situações se tornam a doer dentro de você, é o cajado do Rafiki. Mas aí você corre mais, quando você fica sozinho, Deus vem ao seu encontro e diz: volta, meu filho, você é filho do rei, volta para o lugar, volta para a tua família, volta para a tua posição, volta para o teu chamado, volta a crer, volta a profetizar, mesmo que todas as coisas já tenham acabado. Nós não podemos deixar que o fogo da tristeza, da angústia, da murmúria, da crise venha formatar o DNA de ferro que é o nosso coração, porque normalmente, meus irmãos, quando se quer dar forma ao ferro, é levado a altas temperaturas, e então o ferro perde as suas propriedades de durabilidade, então começa a se esculpir o ferro. Viu como um ferreiro faz? Eu já falei para vocês que a palavra crisol é exatamente uma definição de crise, porque é o pote onde é colocado o ferro em altas temperaturas para poder o esculpir. Não deixe que o crisol desta crise, meu irmão, não deixe que o crisol, que o fogo desses dias de dor, de luta, de perca, tenham o poder de definir quem você é. Muitas vezes Deus permite que passemos por dificuldades para que sejamos então dilacerados por alguns problemas, para que sejamos esmagados por algumas circunstâncias, para que ao fim de todo esse processo sejamos a imagem e a semelhança de Deus. Hoje as pessoas estão me vendo como um homem frágil, mas se elas pudessem enxergar o homem de Deus que existe dentro de mim, elas veriam como eu sou forte.
As pessoas podem te ver com problemas, mas elas precisam enxergar o homem de Deus que está dentro de você, a mulher de Deus que está dentro de você, e até os problemas que te cercam precisam ver isso. Meus irmãos, a empresa que eu estou trabalhando tem passado por um período terrível. João trabalhou nessa empresa, algumas pessoas que aqui estão conosco já passaram por lá. Momento, meus irmãos, eu já cansei de me despedir de colegas e amigos que durante esses últimos 10 anos me ensinaram e me abençoaram na trajetória. Ainda assim, meus irmãos, quando me perguntam sobre a minha situação lá, eu tenho dito: Deus sabe de todas as coisas, e Ele está comigo todos os dias, e Ele não falhará. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu creio numa promessa de Deus, que Deus pode trocar o provimento. Aquilo que está sendo provido na minha vida, Deus pode trocar. Deus pode falar assim: ó, esse provimento vai sair, e agora vai ser esse provimento que vai ter. Mas o provedor, Ele nunca mudará. E eu não dependo da provisão, eu dependo do provedor. A provisão pode estar pequena, mas o provedor é grande, e Ele garante vitória. A provisão pode estar escassa, mas o provedor continua grande. A provisão pode estar em risco, mas o provedor é soberano, de século em século, de geração em geração. O meu Deus, Ele tem a expertise de vencer crise em cima de crise, e de nos fazer andar de glória em Cristo Jesus. E nada irá tirar esse discurso da minha vida. Sabe por quê? Porque não é as coisas que vejo que me movem, mas é as coisas que creio. E eu creio num final feliz após a cada crise, porque depois de uma noite de tempestade vem um arco-íris selando a promessa de Deus. Houve 40 dias que Noé precisou lutar contra os golpes de vento, mas no final havia um arco-íris no monte selando aliança com ele. Eu creio que depois da tempestade tem aliança, tem arco-íris, tem bênção no final do monte. É por isso que eu creio, meus irmãos, que eu não sou um fracassado, mas talvez eu esteja passando por uma fase de fracasso. Que eu não sou um derrotado, mas eu esteja passando por fases de derrotas consecutivas. Que eu não sou um perdedor, mesmo que percas estejam acontecendo. Eu sei lidar com estas coisas, sem fazer com que essas coisas mexam comigo. É por isso que o ano de 2020 já está acabando. E algumas pessoas já dizem que este é o pior ano deste século, sem saber quais são talvez os próximos 80 anos que se alongarão na sua frente até que o século se acabe. Mas nós precisamos crer que ao contrário disso, Deus está fazendo algo grande e tremendo, mesmo que os nossos olhos não entendam. Eu creio pela fé que Deus está no controle de todas as coisas, porque o soberano, Ele não se esqueceu de mim. Eu quero encerrar esta mensagem perguntando também a você: como está a sua fé, a sua esperança e a sua expectativa em Deus? Quais são as suas expectativas de realidade, olhando para o futuro? Talvez você me diga: pastor, não são as melhores, não são as mais otimistas, não são de êxito. Eu quero te perguntar: para quem você está olhando? Você está olhando para tudo que você vê, ou você está olhando para Jesus? Eu quero encerrar esta mensagem dizendo que o salmista Davi, num tempo de crise, de derrota, ele proclamou um dos textos mais emblemáticos que o livro de Salmos nos traz: no dia da perseguição, eu olharei para o Senhor, de onde virá o meu socorro virá do Senhor. Sabe por que normalmente a gente tropeça na vida? Porque a gente está deixando de olhar para a frente e está olhando para outro lugar. Normalmente quem tropeça está olhando para baixo. Meu irmão, sabe por que muitas vezes a gente tropeça e tropeça? Porque a gente tirou o olhar da centralidade de Jesus. Olhe novamente a centralidade de Jesus. O mundo está em crise,
mas o céu está em festa, meu irmão, e eu estou vivendo o clima dos céus. Na minha casa, quem manda é os céus. Na minha vida, quem manda é os céus. No meu ministério, quem manda é os céus. No meu trabalho, quem manda é os céus. Eu sou movido pelo som dos céus, e esta crise não me abala, porque aquele que me move está andando sobre a tempestade, meu irmão. E eu direi, como aqueles homens disseram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No final de toda esta prova, eu também direi: quem é este que até a pandemia obedece, que até o fracasso obedece, que o suicídio obedece? Porque eu verei o Rei assentado no trono, meus irmãos. Depois da batalha desta vida, eu verei, a Bíblia diz que eu verei um cordeiro assentado, ao lado dele um leão, e a Bíblia diz que devidamente todas as situações deste mundo estarão naquele dia rendidas e subjugadas ao pé daquele que nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Meu irmão, sabe por quê? Os leões são os animais mais corajosos da selva, porque eles não se deixam e nem se permitem andar em outra companhia que não seja companhia de leões. Sabe por que o Simba começou a comer lagarta do chão e pastar como um porco? Porque ele estava andando na companhia de um porco e de um suricato. Meu irmão, pare de andar na companhia de quem já é derrotado por profissão. Ande na companhia de quem olha para Jesus, de quem enxerga Jesus, e de quem vê no final da crise a esperança para vencer. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Eu quero te convidar a trazer à sua memória aquilo que de fato pode lhe abençoar, lhe trazer esperança. Quero convidar aqui a irmã Doralice. Ela irá orar e nos abençoar nesta hora. Ela irá produzir a pequena centelha de Deus que virá sobre nós, mas é você que precisa incendiar o seu coração. Eu creio, meus irmãos, porque a Bíblia diz que se nós levantarmos as nossas mãos santas, o Senhor nos abençoará. A Bíblia diz que se nós orarmos, o Senhor confirmará. A Bíblia diz que 2 ou mais pedindo no céu nos será dado. A Bíblia diz que se aquilo que concordarmos na terra será concordado no céu. E nós concordamos nesta noite com o fator da vitória sobre as nossas vidas. Mas você precisa crer que Deus está contigo, e em meio à crise é Deus quem tem te sustentado. Eu quero te convidar a estender as suas mãos para os céus, como se Deus fosse colocar algo tremendo e grande nos seus braços, como se você fosse receber do Senhor algo que você está pedindo, algo que você está clamando. Talvez você veio aqui nesta noite pedindo uma porta de emprego, talvez você veio aqui nesta noite pedindo para que Deus lhe curasse de uma enfermidade, entrasse no decorrer do curso da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua profissão. Talvez você esteja chateado, entristecido, angustiado, pronto a desistir de algo. Eu quero te convidar a estender as suas mãos em direção aos céus, porque o seu milagre já está preparado, mas agora a sua fé precisa receber. Vamos orar e clamar, e enquanto nós clamamos, eu quero te convidar a agradecer pelo milagre. Pai, eu já estou agradecendo pela casa que eu estou recebendo. Pai, eu já estou agradecendo pelo meu casamento restaurado. Pai, eu já estou agradecendo por no tempo de crise o Senhor prosperar, abençoar, abrir portas, manifestar a tua graça. Pai, eu já estou agradecendo por algo que está acontecendo, que eu não estou vendo, mas eu estou crendo, em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Querido Deus e amado Pai, que privilégio o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, nessa casa de oração, neste lugar onde nós, como povo de Deus, nos reunimos para, Senhor, proclamar a Tua glória. Nós reconhecemos a Tua soberania em todas as coisas. Nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos vivendo, presenciando nesses últimos dias, Senhor, é a manifestação da Tua presença, da Tua glória, e que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor está no alto céus, mas de lá
O Senhor se inclina a favor daqueles que te buscam. O Senhor favorece aqueles que se humilham diante do Senhor. Pai amado, está escrito lá no livro de Salmos que o Senhor cuida da vida dos íntegros, e que o Senhor, amado Deus, em tempos de adversidade, de crise, o Senhor, Pai amado, abençoa aqueles que te servem, aqueles que te amam, e que em meio à escassez o Senhor dá fartura. O Senhor tem nos sustentado, a nossa mesa, Senhor amado, está farta. As preocupações vêm no nosso coração, mas nós sabemos que é, Senhor amado, a parte humana, Senhor, que muitas vezes, Senhor, se atemoriza diante das circunstâncias, mas a presença do Teu Espírito em nós nos faz enxergar o sobrenatural, o espiritual, o celestial. E Senhor, nós mesmos na nossa pequena medida de fé, nós sabemos que Tu és Deus, que Tu és Deus sobre a nossa vida, e que nós, Senhor, jamais seremos humilhados, não mendigaremos o pão. Como dizia Davi, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. E se, Senhor, nós não temos tudo o que queremos, com certeza temos tudo que necessitamos. Halahama shima lama yabahama sharaba ikalahima lama. Deus, Senhor, há coisas que só, Senhor, o Teu Espírito pode expressar. Não há vocabulário humano, não há linguagem humana, Senhor, que expresse, Senhor, aquilo que está no coração de cada um daqueles que aqui estão. Senhor, aqui há mentes e corações preocupados, angustiados, fatigados, decepcionados, frustrados, temerosos, angustiados. Senhor, por isso entra dentro de cada mente e coração, revela-te, Pai. Não há palavras e argumentos humanos para convencê-los. É o Teu Espírito Santo entrando de maneira sobrenatural no interior de cada um, e o Senhor se revelando de maneira, Senhor, especial. Pai amado, nós queremos viver essa graça especial. Nós já estamos fartos dessa graça barata, Senhor amado, que quer nos levar às bênçãos de Deus, mas não nos mostra o Deus da bênção. Chega, Pai, é um novo tempo. A Tua igreja está ressurgindo, a Tua igreja está, Senhor amado, se reconstruindo através, Senhor, dessas situações, eu creio. E o Senhor vai criar uma igreja forte, uma igreja revigorada, uma igreja cheia de autoridade, uma igreja operante, em nome de Jesus. Toma nossa mente, toma nossos corações, acrescenta a nossa medida de fé, e essa palavra tão maravilhosa que foi ministrada nesta noite, entre como uma espada, transpassando a alma, o espírito, ferindo o coração de cada um daqueles que aqui estão. Que o Shekinah do Senhor, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua casa, no seu trabalho e aonde você colocar as plantas dos teus pés. Nós queremos te agradecer, Pai. O natural nós fazemos, agora o sobrenatural é contigo, Pai. Por isso gera fé, gera esperança, gera alegria. Halahima lama, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos esta vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. O nosso Deus é fiel. Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos. Diz assim: o que regar também será regado. Nós estamos encerrando esse culto. Logo em seguida os irmãos estarão trazendo sua oferta, seu dízimo. Ali na direita da igreja, você pode passar ali e deixar sua oferta. Nós agradecemos a todos nessa noite.
e que o Senhor continue ministrando. Vai debaixo dessa palavra, amém? Confiando, porque o Senhor é conosco, o nosso Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vai debaixo dessa palavra. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele toma pela tua mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Estarei com você todos os dias, te fortalecendo e te capacitando. O Senhor Deus irá adiante de vós. O Deus de Israel será a tua retaguarda, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E o Senhor há de colocar um cântico na sua boca, e o nome dele vai ser glorificado, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Vai na paz do Senhor, amém? E que todos digam amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos,